Olá, alunos da Faculdade de Tecnologia de Horizonte. Estamos aqui na nossa primeira videoaula da disciplina de Didática e Metodologia do Ensino aplicado ao trânsito no ensino fundamental. Essa disciplina que ela é de extrema importância para a formação docente, pois a didática está inserida dentro do curso de Pedagogia, que é o curso de formação de professores, e essa disciplina é a disciplina básica para todos os docentes que desejam ter uma preparação para a sua prática pedagógica, independentemente de qual seja a área de estudo ou a área de formação. A disciplina de didática ela vai preparar todo e qualquer profissional para ministrar uma aula, para lecionar. É uma disciplina que tem como base o olhar científico e o olhar também cultural, sociológico, educativo e pedagógico na relação de ensino e aprendizagem. Então, todo qualquer professor, seja ele licenciado ou não, ele precisa da disciplina de didática. A disciplina de didática é uma disciplina extremamente importante no percurso da formação docente. Então, a formação docente, ela perpassa vários viés, que são desde o filosófico, o sociológico, o antropológico, o pedagógico, o didático e o cultural. Então, nesse sentido, essa disciplina ela vai apresentar essas e outras nuances nas quais todos os docentes eles precisam e devem estar atentos para uma reflexão sobre a prática pedagógica. Essa prática pedagógica ela é exercida em qualquer ambiente que seja considerado uma sala de aula, independente se é numa escola, numa faculdade, numa universidade, numa ONG ou qualquer outra instituição no qual esteja acontecendo o processo de ensino-aprendizagem. Quem fundou a didática foi o Comênios, certo? Na Idade Média, com o princípio de sistematizar o que seria, segundo ele, algo importante em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Após essa descoberta do Comênios, que foi passando séculos e séculos, a didática se aprimorou e se tornou uma fonte muito importante para que a gente possa compreender não só o papel docente, mas também a relação ensino-aprendizagem, a relação escola-sociedade, a relação sociedade e educação. Por isso que a didática ela é essa disciplina de extrema importância e que todos precisam ter essa compreensão didática. Então, iniciando essa primeira aula, certo? Com uma perspectiva educativa de que dentro das relações sociais e dentro da sociedade no qual a escola está inserida, a didática ela perpassa caminhos nos quais precisamos ter uma reflexão. Por exemplo, o currículo escolar ou o currículo de uma instituição formadora, ele precisa ser pensado e repensado para que o profissional ele saia com os conhecimentos mínimos e que tenha habilidades profissionais nas quais possam ser inseridas no mercado de trabalho. Em relação especificamente à docência, que é o que a disciplina trata, a didática ela vai fazer com que os professores pensem, repensem e reflitam sobre as suas práticas pedagógicas e sobre os seus momentos didáticos em sala de aula. Então, quando a didática fala em sociedade e escola, é uma reflexão sobre como a educação ela está sendo debatida, está sendo pensada, está sendo questionada, está sendo praticada em relação ao viés social. Existem 3 tipos de educação: a educação formal, a não formal e a informal. A formal cabe às instituições escolares, escola e universidades ou faculdades. A não formal são aquelas outras instituições nas quais não tem um currículo, não tem uma avaliação, não tem uma metodologia específica e que, a partir daí, se faz presente uma outra abordagem pedagógica. E a informal é aquela educação que acontece em todo e qualquer local, independente se é numa instituição ou em qualquer outra organização.
Então, essa educação informal, que também algumas pessoas caracterizam como educação familiar, a didática também, ela questiona até que ponto os bons modos, a ética, os valores se fazem importante dentro dessa perspectiva. A partir daí, nós vamos percebendo que o que os alunos trazem para as instituições é um arcabouço teórico no qual muitas vezes não tem um aprofundamento científico, uma comprovação, mas que dentro da escola eles vão justamente amadurecer tudo aquilo que eles aprenderam, seja em casa, seja com os amigos, seja com a família, seja em qualquer outro ambiente. O papel da didática é justamente fazer com que esses conhecimentos, que não são conhecimentos gerados pelas ciências, se comprovem ou não e que também se discuta como a sociedade quer e pensa a sua educação. Essa educação que passa por uma instituição escolar, no caso, a nossa boa e velha e famosa escola, ou numa instituição de graduação, uma faculdade, uma universidade ou um centro universitário. Tudo isso faz com que a didática pense e repense a sua prática. E que prática é essa? É uma prática pedagógica, é uma prática reflexiva. Essa prática reflexiva faz com que, muitas vezes, tanto os discentes quanto os docentes comecem a trazer e suscitar questionamentos dentro da sala de aula, nos quais, na contemporaneidade, são muito importantes assuntos a serem debatidos, pois, a partir dessa reflexão, vai surgir uma reflexão interna, que é a reflexão docente. Qual é o papel do docente, qual é o papel da didática, qual é o papel da minha prática pedagógica, e onde todos esses itens estão elencados dentro de uma reflexão maior, que é o ensino-aprendizagem, né? Como o meu aluno tem que aprender e o que ele tem que aprender. Então, a primeira discussão didática é sobre o currículo. Quem é que escolhe tudo aquilo que nós iremos aprender e por quê? Então, nesse sentido, a didática ela vem questionar dentro da sociedade qual é o tipo de currículo que tem na escola, quem escolhe os assuntos que os alunos têm que serem estudados tem que estudar em sala de aula, qual é a situação curricular dentro de uma instituição, seja ela uma instituição formadora como a escola normal ou uma instituição formadora como a faculdade ou universidade. Essas questões curriculares, elas são extremamente importantes para que a didática possa pensar o quanto é importante todo o processo formativo. Esse processo formativo ele não se dá somente em sala de aula, ele começa bem antes, e esses questionamentos curriculares eles são importantes para decidirem quem está à frente e por que teve essas escolhas em relação ao currículo. Certo? Existe um currículo nacional, existe um currículo estadual, existe um currículo municipal. Porém, as leis federais são as leis que elas detêm todo e qualquer o poder e elas servem de base para os estados e municípios no Brasil. Então, as diretrizes curriculares nacionais, tanto para a educação básica como para a educação superior, são diretrizes que fazem com que todas as escolas ou todas as instituições escolares trilhem o mesmo pensamento, seja no Amapá ou seja no Rio Grande do Sul. E essas diretrizes são diretrizes curriculares porque, na verdade, é um currículo nacional que foi estudado, foi debatido, foi pensado, foi repensado e, a partir de então, se traz para uma realidade que é singular, qualquer realidade singular desse país, seja nas regiões, sejam nas cidades, sejam elas na zona rural ou zona urbana, essas diretrizes curriculares elas vão determinar qual será o perfil do aluno, o perfil do profissional que a escola irá entregar e que a faculdade ou a universidade também irá entregar. É nesse sentido que a didática ela vai questionar que currículo é esse,
para que serve esse currículo, com qual intuito ele foi pensado, o que é que se realmente quer chegar com esse currículo e o que é que a gente pensa sobre currículo. É por isso que a didática ela discute, a princípio, as questões curriculares, que atingem diretamente a prática pedagógica dos professores. Então, o currículo da escola, o currículo da faculdade, o currículo da universidade, ele passa por questões de debates e por perspectivas contemporâneas, nas quais tem que se definir um perfil de um aluno no qual a sociedade se espera, seja ele na escola, seja na graduação. Apesar da LDB 93, 94, 96 e a Constituição Federal de 1988 garantir que a educação básica prepara o aluno para a cidadania e a qualificação para o trabalho, até nós chegarmos nessa cidadania, nessa qualificação para o trabalho, existe uma reflexão sobre quem decidiu o que é ser cidadão e o que significa qualificação para o trabalho. Então, é muito importante fazer essa discussão curricular no intuito de que possa se perceber que não se venha algo como acontece naturalmente no Brasil, que são decisões de cima para baixo, mas sim que essas decisões sejam adaptadas e readaptadas para cada realidade escolar, porque cada realidade escolar ela é singular. Em relação ao currículo que a didática debate, nós temos 3 currículos, o currículo real, o currículo formal e o currículo oculto. O currículo formal é aquele que, por exemplo, são as diretrizes curriculares nacionais. É o currículo no qual o governo federal ele vai preparando e discutindo e debatendo com a sociedade, com o MEC, sobre quais seriam os assuntos mínimos necessários para que cada aluno possa conseguir ter um conhecimento básico dentro de uma realidade social, dentro do seu contexto. O currículo real é aquele currículo que realmente a gente estuda na prática, certo? Que é aquele currículo no qual, muitas vezes, o que foi pensado, ele vai sendo diminuído e adaptado à realidade daquela escola. O currículo oculto são as práticas dos professores, normalmente as práticas simbólicas, que o professor pratica em sala de aula, mas ele não tem essa noção, ele não tem essa percepção de que ele está tendo tal atitude, ou está praticando, ou dizendo tal pensamento, porque é algo que está intrínseco a ele, foi algo que ele não refletiu, é algo que ele não pensou. Então, esses são os 3 tipos de currículo que a didática ela também discute e também passa por essa questão didática de você pensar e refletir sobre essa questão curricular, porque o currículo atinge diretamente as práticas dos professores, ok? Dentro da didática também nós temos um questionamento muito importante sobre a prática pedagógica. A prática pedagógica é a prática de todo e qualquer professor que leciona em toda e qualquer instituição. Okay? Essa prática é uma prática que normalmente as pessoas elas aprendem, no caso, os licenciados, com as disciplinas pedagógicas, no caso do curso de pedagogia, com a disciplina de didática, e os outros profissionais que, porventura, venham a ser professores, eles trabalham com a prática pedagógica no sentido de uma complementação pedagógica, que é o que a LDB 93, 94/96 exige para que você possa lecionar. Então, a prática pedagógica de um professor, ela tem que ser uma prática reflexiva. Não é só uma questão didática metodológica, mas é sim uma prática de reflexão no qual a gente possa compreender que toda a sala de aula ela é heterogênea, ela não é homogênea. Cada aluno aprende de uma forma, de um jeito e de uma situação determinada, ok? Isso sem falar nos alunos especiais com deficiências ou superdotação. Então, a prática pedagógica docente, ela precisa dessa reflexão para que na hora do planejamento o professor ele possa pensar
em uma situação didática no qual contemple todos os alunos e faça com que a junção teoria e prática realmente aconteça dentro da sala de aula. A prática pedagógica é uma prática no qual o docente ele vai, para além da sua segurança teórica, vai fazer com que aquele conteúdo que foi adotado pela escola, ele possa ter um significado na vida daquele aluno. Não seja um conteúdo descontextualizado ou um conteúdo no qual o aluno simplesmente passe pela sala de aula sem ter um significado. A prática pedagógica ela vai muito mais além do que simplesmente ficar dialogando com o aluno enquanto ele fica em silêncio. A prática pedagógica ela vai fazer uma reflexão dentro da sala de aula no qual muitas abordagens elas vão trazer aquele aluno para uma reflexão, para uma mudança, e essa mudança dentro da pedagogia, essa mudança de aprendizagem, ela acontece quando realmente o aluno ele se apropria de um conteúdo. Esse conteúdo vai despertar a aprendizagem. Quando ocorre a aprendizagem, ocorre a mudança do aluno, porque a aprendizagem é algo transformador, é algo que pode fazer com que todo e qualquer aluno tenha condições de aprender e mudar o seu comportamento. Então, dentro da sala de aula, essa prática pedagógica, ela se faz muito importante no sentido de pensar e refletir sobre como eu sou um docente, como eu estou trabalhando a minha segurança, como eu estou trabalhando os meus conteúdos, como eu vou pensar e repensar essa minha prática, como eu vou trazer uma abordagem e uma linguagem no qual os alunos possam compreender, possam assimilar e possam aprender e transformar uma realidade. A prática pedagógica, ela atinge diretamente todo o processo de ensino-aprendizagem para além de um planejamento. Não é só o planejar da aula, é o praticar a aula. O planejar é o antes. Então, o professor ele precisa estar muito atento, principalmente essas questões metodológicas, sobre como não preparar a sua aula somente do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma abordagem. Em si, ter uma noção do todo, da sala de aula, dos alunos e aquilo que ele quer aprender, aquilo que os alunos querem aprender com ele. Okay? Então, dentro dessa prática pedagógica, há diversas abordagens, diversos métodos, diversas técnicas nas quais pode-se pensar sobre como melhorar essa prática dentro de uma reflexão. Lembrando que o planejamento, apesar de ser uma bússola, né, que é apontar para o norte, o professor também tem que estar preparado para situações que podem ocorrer dentro da sala de aula que vão fugir do seu planejamento. Essas situações, elas podem vir acarretar algum prejuízo para os alunos. Porém, é preciso que o profissional da educação, independente de qual seja a área, esteja preparado para essa situação. E como se prepara? É como o Donald Trump já falou, ou já citou na sua bibliografia. Reflexão, ação, reflexão. Em um período curto de tempo, ele vai ter que refletir, agir e agir novamente para que possa finalizar aquela situação que não estava esperada, não estava programada e não estava planejada. E tudo isso se faz dentro de uma sala de aula no qual o ensino, ele todo dia é diferente e todo dia acontece algo novo. Dentro da prática pedagógica, podemos ter uma noção do quanto os alunos estão evoluindo mediante a mudança da minha postura como docente. Eu estou coçando meu nariz, vai cortar, né? Corta. É porque tem um limite. Dentro da prática pedagógica, existe uma reflexão sobre o que ocorre dentro da sala em relação ao ensino e à aprendizagem. Normalmente, não existe um feedback nas escolas sobre a postura docente ou o quanto a metodologia de aula, a técnica de aula, ela
ela é positiva ou negativa para os alunos, certo? E também o professor, que só tem, no caso, como avaliar os seus alunos numa perspectiva de uma prova, que segundo Lucchesi não é prova, é um exame, fica muito complicado de você fazer uma mudança dentro da própria prática. E aí ocorre que muitas vezes a escola brasileira, que poderia dar um salto qualitativo muito maior em mudanças metodológicas, acaba se concentrando somente em um único método ou uma única técnica, que é a boa e velha aula expositiva, que é também conhecida como pedagogia tradicional. Então, o que é que ocorre? A pedagogia tradicional, que é aquela que o professor fala e o aluno escuta, ela veio da Europa com os padres jesuítas no início da colonização brasileira e perdura até hoje como algo enraizado dentro das escolas brasileiras, porque as escolas brasileiras, pedagogicamente, muitas ainda são tradicionais nessa perspectiva de prática docente. Então, muitas vezes, os alunos já estão cansados de ouvir a mesma coisa ou o mesmo assunto do mesmo jeito, da mesma forma. O professor ele não tem aquela noção de mudança dentro da sua prática pedagógica. E o que é que ocorre? Ocorre muitas vezes que o que você aprende na disciplina de metodologia ou na didática com as técnicas de aprendizagem não é transposto para a sala de aula. E aí surgem as inúmeras reclamações discentes que dizem que aquela aula do professor é chata, aquele professor aqui, lá vem ele dizer do mesmo jeito, porque simplesmente a sua prática é uma prática tradicional. O Paulo Freire ele define essa prática como educação bancária, que é o que eu escuto e você simplesmente fala sem questionar. Então, essa mudança estrutural dentro da prática docente é uma mudança no Brasil ainda muito difícil. E não é culpa da disciplina de didática ou da disciplina de didática no ensino superior. É porque todo e qualquer aluno, quando ele se torna docente, ou todo e qualquer aluno, sem ser docente, ele tem uma história com os seus professores. Aqueles professores que mais lhe marcaram, aqueles professores que menos lhe marcaram. Normalmente, os que menos marcaram são os que ficam. E aí, você vai tentar, no caso dos alunos que optam pela docência, a reproduzir, muitas vezes, esses docentes que passaram pela sua vida. Então, ter como prática pedagógica uma prática profissional somente é muito complicado. Ter uma prática pedagógica tradicional se torna muito complicado quando você não muda o aspecto metodológico. Dentro do planejamento, existe a metodologia que o professor vai trabalhar em sala. Essa metodologia, ela precisa ser uma metodologia na contemporaneidade mais dinâmica, porque os alunos da atualidade são outros alunos com outras perspectivas e eles têm a tecnologia a seu dispor. Não adianta somente ficar falando, como eu estou aqui, e não fazer da aula uma aula dinâmica, uma aula reflexiva, uma aula no qual o aluno ele possa desenvolver as suas potencialidades de aprendizagem sozinho. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, os alunos eles já estão cansados dessa técnica tradicional, dessa aula tradicional. Dentro da perspectiva metodológica docente, o professor ele pode ter inúmeras técnicas que ele pode aplicar ao longo do ano com os seus alunos, do semestre ou do ano com os seus alunos. Então, o que acontece? Nós temos muitas vezes um sistema tradicional dentro do sistema escolar brasileiro, que faz com que essa mudança de paradigma ela seja realmente muito lenta e, na maioria das vezes, não é gradual. Um ou outro docente gosta de transformar metodologicamente a sua aula. Na maioria das vezes, a gente não vê essa mudança, porque há uma resistência entre os docentes nessa perspectiva de mudança. E o que é que a disciplina de didática tem a ver com isso? Simples, a disciplina de didática ela apresenta vários métodos e técnicas de aprendizagem, nas quais possibilita o professor de trabalhar
com esses métodos e técnicas em sala de aula. Mas também não impede que o professor crie, invente seus próprios métodos e técnicas. Isso faz uma enorme diferença na aprendizagem dos alunos, para não ficar aquela aula chata e cansativa. Então, dentre as muitas técnicas que existem, que a didática apresenta, nós temos uma aula expositiva dialogada, que é aquela aula que o professor ele não fica falando sozinho, o aluno participa. Nós temos o estudo dirigido, nós temos um estudo de caso, nós temos os seminários, temos o tribunal e N outras técnicas. Essas técnicas, elas podem ser aperfeiçoadas de acordo com a realidade que o docente está trabalhando ou em qual instituição ele esteja. O que é muito importante se perceber é que essa reflexão e essa mudança de paradigma docente, ela precisa ser trabalhada justamente na disciplina de didática. Ela precisa ser repensada e o professor precisa fazer uma avaliação crítica de como é a sua prática docente. Porque a sua prática docente, quando é engessada, quando ela é tradicional, o aluno não vai avançar na questão da aprendizagem. E aí o ensino também vai ser prejudicado. Então, a didática, ela também, junto com o currículo, junto com a metodologia, ela vem para quebrar essa tradicionalidade brasileira no qual os jesuítas trouxeram em 1500, que é uma mudança metodológica e técnica dentro da sala de aula. Porque um bom profissional, um bom docente, hoje é aquele professor que é o mais dinâmico possível. Isso não significa que toda aula dele será uma aula diferenciada, muito alegre, muito feliz. Não, é aquela aula no qual ele traz uma técnica ou um método diferente e os alunos vão aprendendo com esse método e essa técnica. Na atualidade, existe uma procura muito grande pelas metodologias ativas, que virou uma febre. Mas as metodologias ativas, que não é nenhuma novidade, nasceram em 1932, com o Manifesto dos Pioneiros, nada mais é do que o aluno caminhar sozinho dentro de uma perspectiva metodológica. Ele vai aprendendo com as suas descobertas, claro que mediado pelo professor. Então é muito importante que na docência atual, didaticamente falando, o professor, o docente, o mestre, ele possa refletir sobre a sua prática, ele possa fazer uma transformação interna e externa sobre o seu papel dentro da sala de aula, dentro da instituição, para poder não mais ficar preso ou engessado a uma tradicionalidade que já tem mais de 500 anos. E a didática também vem querendo que essa transformação ocorra, trazendo esse pensamento, trazendo essa reflexão, trazendo essa mudança, que se faz muito importante dentro da perspectiva contemporânea e educativa. Outra situação que precisamos também pensar e quebrar o preconceito é que não existe divisão entre teoria e prática. Um bom professor, para a gente iniciar o diálogo, é aquele que tem uma segurança teórica muito forte. Ele precisa saber, e o seu discurso precisa estar embasado por teóricos que perpassaram a sua formação. Um bom alfabetizador é aquele que compreende que as teorias da alfabetização precisam de métodos e técnicas de alfabetização e que essas mudanças só vão ocorrer dentro da sala de aula, porque um bom alfabetizador é aquele que conhece a teoria. Então, não existe essa separação de teoria e prática. O que existe é que muitos professores ficam engessados realmente ao longo de uma prática, que não é essa reflexão que a didática propõe. Então, a relação teoria e prática, ela é indissociável, porque dentro da minha prática eu vou precisar dos teóricos, eu vou precisar das teorias, eu não vou precisar somente de uma, mas das inúmeras teorias pelas quais eu fui formado. Nesse pensamento, a prática ela vai se transformando ao longo que eu vou vendo que aquela teoria ela realmente contempla aquele pensamento de formação, ou aquela teoria precisa ser transformada, precisa ser modificada, precisa ser aprofundada numa perspectiva de aprendizagem.
Então, um bom professor, ele precisa ter uma segurança teórica. E essa segurança teórica, ele vai trabalhar dentro da sala de aula. Ele vai pensar, repensar, refletir e vai fazer uma aplicação em uma técnica ou em um método e vai confrontar os saberes e vai perceber se realmente precisa ser aprimorado ou não e precisa ser trabalhado ou não. A relação teoria e prática, ela é de extrema importância para o docente, porque um docente que seja somente teórico e desconheça a prática, ele vai encontrar inúmeros problemas quando ele se confrontar com a realidade educativa, mas também o professor, que ele é muito prático e não tem essa segurança teórica, ele está fazendo algo já mecânico, ele não reflete sobre o seu ato. Então fica muito complicado você estar diante de alunos, seja na educação básica ou no ensino superior, e não trazer essa reflexão, não trazer esse pensamento, não ter essa mudança de postura, porque deu certo ao longo de décadas, não significa que na contemporaneidade isso também irá ocorrer, você irá obter sucesso. Então, a relação teoria e prática ela é de extrema importância na didática, porque você vislumbra um novo horizonte, uma nova perspectiva, novas situações didáticas, novas situações de aprendizagem, novas situações nas quais antigas teorias já não respondem aos problemas atuais e as novas teorias já vêm trazer luz, vêm trazer luzes para esses problemas. Então, essa relação teoria e prática, ela é muito importante dentro da didática para que o professor possa, sim, quando chegar dentro da sala de aula, perceber os alunos e trabalhar muito a questão também da inclusão. Pronto. Dentro da teoria e prática, nós temos o ensino e aprendizagem, que já tinha reportado a questão dos métodos e técnicas, mas que também precisamos repensar e trabalhar mais um pouco. Todo e qualquer aluno ele tem o direito de aprender, e todo e qualquer professor ele tem o direito de ensinar. Precisa-se dessa junção do ensino e da aprendizagem, do trabalho docente com o trabalho discente, para que se possa romper alguns paradigmas e alguns números negativos que ainda perduram na educação brasileira, mesmo nós estando em 2019. Então, o que é que acontece? Muitas vezes há uma falha, há um ruído na comunicação entre o ensino e a aprendizagem. Muitas vezes, esse ensino, como ele está sendo ministrado, não está chegando aos alunos de uma forma pedagógica, de uma forma crítica, de uma forma reflexiva. Pode ser que o professor também não esteja trabalhando dentro da sua prática uma autorreflexão de uma mudança de linguagem dentro do seu ensino. Então, o ensino e a aprendizagem ele é muito importante no sentido de que nós precisamos pensar e repensar a forma de ensinar e como os alunos aprendem. Dentro de uma sala de aula, toda e qualquer sala de aula, ela é heterogênea. Essa heterogeneidade, ela nos mostra que cada aluno aprende de uma forma diferente. Então, temos que pensar sobre como iremos ensinar, sobre as múltiplas possibilidades de aprendizagem dos alunos, ter uma relação no qual seja uma relação de confiança e também uma relação de amizade entre docente e discente, e que as lacunas que os alunos trazem de casa, elas possam ser superadas no ambiente escolar, porque a escola foi criada justamente para ampliar o conhecimento científico dos alunos. Nessa situação de ensino e aprendizagem, tanto o currículo, como a metodologia, como a avaliação, elas são instrumentos que podem mostrar que são eficazes ou não dentro da conduta da escola e na postura docente. No tocante à avaliação, a avaliação precisa ser também ressignificada no Brasil. Nós temos as avaliações em larga escala. Essas avaliações, elas apresentam resultados, mas esses resultados não são tratados de um ano para o outro.
A escola, principalmente, as universidades, faculdades e centros universitários nem tanto, mas a escola precisa de um instrumento para aferir que aquele aluno aprendeu ou não. Normalmente, o que é aprendido tem uma escala. Essa escala vai de 0 a 10. Eu estou coçando meu nariz. Essa escala vai de 0 a 10. E, claro, óbvio, se o aluno aprendeu, ele vai tirar uma nota boa. Se o aluno não aprendeu, ele vai tirar uma nota ruim. Mas até que ponto, até que certo ponto, realmente esse método avaliativo, ou como disse Lucchesi, esse exame demonstra que o aluno aprendeu. A escola também precisa repensar suas formas de avaliar, dependendo, claro, de cada etapa da educação. Na educação infantil, você pode avaliar o aluno oralmente ou por uma situação gestual. No Fundamental 1, que já se aplicam as provas, pode ser que o aluno esteja compreendendo, pode ser que ele não compreenda, mas que o que acontece é que o professor, na hora de lançar a nota, ele tem que pensar e repensar em qual momento, e nos momentos nos quais os alunos dentro da sala de aula, eles demonstram, eles falam sobre determinado assunto, no qual o aluno aprendeu, e não somente ficar preso a um instrumento de avaliação que é a prova, porque já está comprovado que se você estudar antes da prova e se cair tudo aquilo que você estudou, você tira uma nota máxima, que é o 10. Mas terminou a prova, se você for fazer uma pergunta mais crítica, o aluno não vai saber responder, porque ele só estudou para a prova. Então a prova também não pode ser vista como uma vilã, mas como ela é utilizada, ela precisa ser ressignificada, repensada no quesito de aprendizagem. A avaliação durante o processo educativo, ela é muito importante porque ela é quem vai definir se o aluno aprendeu ou não aprendeu, o que deixou de aprender e se precisa ser trabalhado as lacunas nos quais os alunos deixaram de aprender. Só que tem muitos docentes que tratam a avaliação como uma perseguição pessoal. E isso também é muito complicado para se trabalhar dentro de sala de aula, certo? A avaliação não pode ser um instrumento punitivo. A avaliação tem que ser um instrumento mediador, no qual precisa ser detectados quais seriam os problemas que aquele aluno esteja enfrentando, seja em sala de aula, seja fora de sala de aula, e que a escola possa dar a possibilidade do aluno dele refazer ou repensar sobre os seus conteúdos. Então a avaliação é muito importante e ela está dentro da didática, nesse sentido de que o aluno ele tem o direito de aprender, que é o que está garantido na Constituição Federal e na LDB, mas que também existam múltiplas formas de avaliar esse aluno, e não somente instrumental. Também não adianta termos avaliações em larga escala se no ano seguinte o que foi detectado não será trabalhado. É uma reflexão didática. E, finalizando esse nosso primeiro momento de videoaula da Faculdade de Tecnologia de Horizonte, eu quero apresentar algo que também é muito importante dentro da didática e que se tornou algo cansativo, que é o planejamento. Mas cansativo na contemporaneidade, na atualidade. Mas o planejamento ele é essencial para que nós tenhamos uma boa aula. Claro que o planejamento ele é um norte, ele é uma bússola, ele é algo a ser perseguido, ele é um plano. Quando o professor está indo para a sala de aula ou quando ele está em sala de aula, podem surgir situações nas quais não estava planejado, mas ele já tem um planejamento, ele já sabe o que ele deveria seguir. Essas mudanças, elas são necessárias. Todo e qualquer planejamento, ele não é inflexível, ele é flexível. Ele é extremamente importante para que se adapte à realidade da sala de aula. Porque, como disse o Donald Schoen, pode ocorrer um improvável, um imprevisível, aquilo que não está se esperando em sala de aula. Imagine um professor se não tivesse o planejamento. Como é que ele iria trabalhar o conteúdo, como é que ele iria trabalhar a relação teoria e prática, o ensino e aprendizagem em sala de aula. É por isso que o planejamento é importante. O planejamento que
dentro da escola existe o planejamento pedagógico, existem os planos de aula, existe o projeto pedagógico, que também é um tipo de planejamento só que para a escola. Nas instituições também existem esses planejamentos, com a diferença que o projeto pedagógico é escolar e o plano pedagógico de curso é de uma instituição de curso superior, no caso, a graduação. Então, o planejamento, ele se caracteriza como um fator determinante para que o docente possa se sentir e estar seguro dentro da instituição escolar e dentro da sala de aula. Aquilo que vai ser trabalhado, o que vai ser levado para aquele ambiente escolar. O que se quer do aluno, o que vai proporcionar esse aluno. O pensamento no qual o leve a questionamentos, a situações, problemas, a pensar e repensar um determinado conteúdo, uma determinada abordagem, tudo tem que estar contido no planejamento, certo? Então, os ensinos, os saberes, a questão do conteúdo fragmentado, trabalhado, dentro de uma perspectiva metodológica, com recursos, com objetivos, que serão avaliados, tudo isso está contemplado dentro do planejamento. Então, o planejamento, ele se torna importante por conta disso. Primeiro, porque tem um conteúdo, esse conteúdo precisa ser adaptado à realidade da minha sala de aula e aos meus alunos. Depois nós temos os objetivos. O que eu quero com esse conteúdo? O que eu quero atingir com esse conteúdo? Certo? Porque os objetivos do planejamento são os objetivos para os alunos e não para os professores. Esses objetivos, o professor vai ter que perseguir durante toda a sua aula, ou durante todo o semestre, ou durante todo o ano, para que os alunos cheguem ao final do dia, ao final do semestre, ao final do ano, tendo aprendido justamente aquilo que foi trabalhado em sala de aula. Os recursos também são muito importantes, os recursos didáticos dentro dessa perspectiva, certo? E dentro dessa perspectiva escolar, no qual, para além da tecnologia, nós podemos levar outras situações, outros momentos para a sala de aula numa perspectiva de aprendizagem e de reflexão. E o que vai ser trabalhado, eu já disse. Então, nós também temos a questão metodológica. Muitas vezes, nós precisamos fazer uma adaptação ou readaptação de uma abordagem dentro de sala de aula porque ocorreu alguma mudança. Mas a perspectiva metodológica, ela também contempla essa mudança. Muitas vezes, sair da aula expositiva, ir para um estudo dirigido, trabalhar o seminário com os alunos, pensar e refletir uma outra abordagem, uma outra técnica de aprendizagem, tendo planejamento, ela vai contribuir muito para não ter essa visão de que a aula é maçante, de que o professor só sabe ficar falando e o aluno ficar escutando. E pensar em formas avaliativas que não sejam somente o que a escola, a instituição pede, que é o instrumental, no caso, a boa e famosa prova. Temos que repensar e ressignificar, dependendo de cada etapa da educação básica, ou no ensino superior, formas avaliativas que contemplem outros momentos, outras perspectivas, para que esses alunos também possam demonstrar que aprenderam com segurança. Então, o planejamento, ele é essencial, ele faz com que o docente pense e trabalhe de forma adequada, não só o conteúdo, mas que também pense e repense sobre a sua metodologia, sobre os seus objetivos, sobre outras formas de avaliar, como aquele conteúdo pode ser trabalhado como por exemplo, com alunos especiais ou com algum nível de deficiência, como é que a gente pode garantir uma inclusão dentro de sala de aula numa perspectiva do planejamento.
e assim por diante. Então, o ato de planejar não é um ato burocrático, não é um ato que vai levar a pessoa a ter uma certa repulsa, não querer trabalhar, achar que somente é preencher um papel, um diário, e acreditar que aquilo não vai gerar uma aprendizagem. Pelo contrário, o planejamento ele é um norte, e esse norte ele precisa sim de uma reflexão crítica, de uma reflexão didática, de uma reflexão pedagógica, para que os professores, ao chegarem em sala de aula, eles possam estar mais conscientes que o seu trabalho é fazer uma transformação. E essa transformação, ela precisa ser pensada, repensada e praticada todos os dias. Então, o planejamento ele não pode ser encarado como algo sem importância, de menor valor. Pelo contrário, precisa se dar valor mais ao planejamento, precisa se ressignificar esse momento e precisa se pensar que a partir do planejamento eu posso ter uma aula extremamente construtiva, eu posso ter uma aula extremamente prazerosa, eu posso ter uma aula extremamente feliz. Mas eu também preciso estar pronto para o imprevisível, para o que pode ocorrer em sala de aula e eu não estar preparado. Então, o planejamento é o seguro que todo professor faz, no qual ele vai pensar, repensar e trabalhar não só os conteúdos, mas a relação ensino-aprendizagem e a relação teoria e prática. Então, todo professor ele precisa realmente ter um bom plano de aula, um bom plano anual, que esteja condizente com o projeto pedagógico da escola, com o plano pedagógico de curso da faculdade ou da universidade, no qual possibilite esse aluno um aprendizado seguro, uma boa relação docente-discente e que também possa incluir outros alunos nessa perspectiva de educação inclusiva. Ou os alunos especiais, ou alunos com deficiência, ou alunos com superdotação. Então, a nossa disciplina didática, ela vai tentar fazer com que todas essas perspectivas, todas essas abordagens, todos esses questionamentos, todas essas problemáticas, elas estejam inseridas ao longo do curso, para fazer com que esse aluno ele reflita, principalmente sobre a prevenção no trânsito, porque iremos trabalhar com o intuito, didaticamente falando, de que precisamos fazer com que esses alunos reflitam sobre o trânsito, sobre estar no trânsito, sobre o respeito ao outro, sobre também ser responsável. Então, todos esses pensamentos, todos esses questionamentos, eles precisam de dinâmicas, eles precisam de metodologias, eles precisam de técnicas, eles precisam de tudo isso. Então, obrigado e até a próxima aula.